Ministro, boa tarde. Peço um balanço à pré-temporada do Marítimo e também perspectivas para o jogo do próximo domingo frente ao Lusitano de Lourosa. Naquilo que corresponde à pré-temporada foi, acima de tudo, o início de um processo, esse processo que tem a ver com aquilo que é a construção de uma identidade, a construção de uma ideia de jogo, conhecer o plantel, conhecer os jogadores, perceber de que forma podemos tirar melhor rentabilidade de cada um deles e, ao mesmo tempo, tornar a equipa cada vez mais eficiente e eficaz em algumas questões. No que diz respeito ao próximo jogo, é um jogo de início de campeonato, em que aquilo que é fundamental é sermos bastante competitivos, é conseguirmos colocar em campo tudo aquilo que tem a ver com a nossa identidade e com a nossa forma de estar e a nossa forma de jogar. O Lourosa é uma equipa que vem de uma excelente pré-temporada, que vem de um ano em que foram campeões da Liga 3 e, portanto, um ano bastante positivo. E isso são sempre momentos no início da época que têm que ser entendidos dessa forma. E é isso que vamos procurar fazer, é para isso que treinamos durante estas 6 semanas, para conseguir chegar aqui no domingo e estar o mais competitivo possível. Este primeiro jogo, a preparação deste primeiro jogo foi mais focada no que o Marítimo pode fazer no adversário, até que pode haver algum desconhecimento do que está do outro lado. Sim, os primeiros jogos existe sempre esse lado, o lado de que existe o mercado de transferências e esse mercado muda aquilo que é o plantel. Muitas vezes os treinadores são obrigados a ajustar determinadas dinâmicas em função da saída ou a entrada dos jogadores. Por isso traz sempre aqui algumas questões que são necessárias ter em conta. Contudo, falando do Lourosa, é um plantel que está estável, é um plantel que vem da época anterior em termos de base. Existiram transferências de jogadores importantes, como é o caso do Fabinho, como é o caso do Tiago Dias, como é o caso do João Silva, que conferem qualidade, sem dúvida, e no caso do João confere também experiência. Portanto, a preparação para o jogo, e agora respondendo, a nossa preocupação como uma pré-temporada é nós construirmos e começarmos a desenvolver um caminho em termos de identidade. E isso tem que estar bem divulgado. Agora, não é estante, não chegamos à primeira jornada e está. Precisamos de todo este processo, é um processo de construção, é um processo de desenvolvimento, e esse desenvolvimento ao longo do tempo vai se sustentando em consistência, em conseguirmos fazer aquilo que queremos mais vezes ao longo dos 90 minutos. Por isso, parte da nossa preocupação tem a ver connosco e muito focada em nós. Quando jogamos contra uma equipa, neste caso na primeira jornada, tem a ver com de que forma aquilo que é a nossa força, aquilo que são as nossas armas, se quisermos usar esse termo, podem criar mais dano naquilo que é o Lourosa. Já tem um 11 pedido na sua cabeça e uma outra questão, se o jogo para a Taça da Cidade... O 11 era a questão. O 11 definido na cabeça era uma questão. Era isso, já tem, digamos... Ainda não. Hoje é sexta, ainda falta mais um treino. Isso é por hábito, por exemplo, dizer aos jogadores com uma certa antecedência quem vai jogar, até para descomprimir um pouco. Tem esse hábito? Não, acho que às vezes pode resultar de maneira diferente. Depende dos contextos, depende do jogo, depende do plantel. Às vezes é bom saberem com antecedência, às vezes não é bom saberem com antecedência. Mas acho que é demasiado cedo para a minha cabeça, ter um 11 definido. Portanto, ainda temos mais um treino, mais uma sessão. Quais são os setores que causam maiores dúvidas? No 11? Sim. No 11 titular? Todos eles são dúvidas até o momento do árbitro apitar, para começar. Uma outra questão, o jogo para a Taça da Cidade serve ou servir de alguma forma para descomprimir para aquilo que é o primeiro embate junto dos adeptos? Acima de tudo foi um jogo pela causa, bonito de se estar. Acho que foi um jogo com uma boa envolvência em termos de estádio. Fiquei muito confortável e muito contente em ver como as bancadas estavam preenchidas e a forma como todos os adeptos que estavam cá nos apoiaram e criaram aquele ambiente. Acho que isso tem que ser o mote para aquilo que vai ser a época. Foi desde o primeiro dia que eu falei que eu acho que nós recuperarmos este espírito do caldeirão a ferver, criarmos este espírito de que o jogo em casa é um jogo marcante para todos nós, em que mais do que sermos uma equipa em campo, temos que ser um clube, e criando esta identidade, acho que foi muito importante para isso, foi um bom sentimento que se teve.
Isso é óbvio que está dentro de cada um dos jogadores e dentro de nós, mas nada serve porque continuamos com 0 pontos. E esse Em relação ao jogo, os primeiros 20 minutos, eu falava em antecipar o nervosismo deste jogo para a próxima cidade. Se calhar antecipam um pouco, porque já é essa... Sim, é um jogo competitivo, não é? Compete-se por um troféu, Sim. é um jogo competitivo. Os primeiros 20 minutos, o que é que acha que os primeiros 20 minutos do jogo serão os capitais para o resto do... Na segunda liga são 95 minutos todos importantes. Temos o exemplo do Tondela, que ano passado ganhou muitos jogos a acabar o jogo, e isso é determinante, nós sermos competitivos durante todo o tempo para conseguir aquilo que é o nosso objetivo em termos de clube. Acho que quando nós falamos em querer ganhar, temos que querer ganhar e ter esta atitude competitiva durante todo o jogo. Às vezes o iniciar um jogo, se calhar com menos controle, ou com menos domínio, ou com menos iniciativa, não quer dizer que não o vamos ganhar no fim. Agora, se temos que ser competitivos, temos que ser durante 95 minutos, isso é o mais importante. Se um jogo é vitória na Taça da Cidade de Ludeiro e fez animar de alguma maneira os sócios que estavam descrentes, contudo, há a situação nítida que este plantel tem ainda condições que são evidentes. O campeonato começa agora, o mercado ainda vai até ao final do mês, mas o facto é que, e não são conhecidos ainda mais qualquer reforço que possam suprir quais são as necessidades da equipe. Relativamente ao mercado, todo o mercado está articulado com o clube. Eu acho que isso é o mais importante. E a falar em transferências, tem que ser uma transferência que acarrete qualidade ao plantel. E isso é óbvio que até ao fim do mercado é algo que estará sempre em aberto. Agora, a minha maior preocupação e a minha maior satisfação ao mesmo tempo é o grupo de jogadores que está, o nível de compromisso que tem, o nível de exigência, autoexigência que tem e o nível de concentração que estão em todos os treinos. Acho que isso é fantástico. Eu disse também desde o início que se há uma transferência importante este ano é a intensidade e a exigência que metemos no treino. Isso vai ser a nossa maior transferência. Não há dúvida quanto a isso. Aquele jogo nacional foi o espelho que espera ver esta época, ou seja, uma equipa a defender bem, coisa que ainda se viu no ano passado, intensa, agressiva, é esse o espelho? Sim, isso é, não diria o espelho, mas é o ponto de partida. Acho que esse é o caminho que queremos trilhar enquanto clube, enquanto identidade. Essa tem que se tornar a nossa identidade com consistência. Um jogo é um jogo, e quando falamos de uma época tão longa como é uma época numa segunda liga e tão competitiva como vai ser ainda, com um espaço para os playoffs, é necessário sermos consistentes nisto, na nossa identidade. Eu acho que isso é o mais importante.